champanhe por brindar-lhe um encontro com te, che già gli eri di un altro. Ricordi, c'era stato invito, stasera si va tutti a casa mia. Con te, la, 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 la. Bem, meus amigos, bem-vindos ao nosso programa Vida Continua. Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou. Hoje, 11 de julho, tenho o maior prazer em receber vocês aqui no nosso estúdio do A Vida Continua. Estamos interagindo, trocando emoções. Eu escolhi um tema para hoje. Primeiro, homenagear Pepino de Capri, que desencarnou, ou faleceu na linguagem popular, não é? Morreu aos 86, Pepino de Capri, grande compositor, cantor italiano, autor deste sucesso, Champanhe e de muitos outros. Que Deus o receba, que ele tenha um lugarzinho muito bom no céu para continuar cantando, compondo e nos brindando com suas músicas lindíssimas. Quem também partiu, também queremos homenagear Bonnie Tyler. Bonnie Tyler desencarnou ontem, eu acho que 10 ou 9 de julho, em Portugal. Estava também com idade, portanto, 76 anos, né? Vamos cantar para Bonnie Tyler. It's a heartache, nothing but a heartache. It's when you're too late, it's when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a cry. It's a heartache. É uma dor de coração. É uma fossa danada. A esses artistas, então, que demandaram a pátria espiritual, aquele aos dois, né? E agora vamos ao nosso tema. Eu já quero entrar logo no tema, porque ele é extenso, ele é amplo, ele é rico e ele é necessário. Meus amigos, eu vou falar sobre a prece. E nesse ponto, alguém pode dizer, o que você pode acrescentar sobre a prece? Há um capítulo lá no Livro dos Espíritos, muito interessante. Muito. É o capítulo 27. Pedi e obtereis. Pedi e obtereis. E logo depois vem o 28, que é o último, com uma coletânea de preces que Kardec inseriu ali. Você vai dizer, mas há preces decoradas? Não, começamos por aí. A prece é uma manifestação muito íntima e do coração. Entretanto, há pessoas que não conseguem formular, expressar o que elas gostariam de falar ao Criador. Por isso, Allan Kardec colocou ideias ali. Prece por um bom acontecimento que te ocorreu, prece por alguém que acaba de desencarnar, prece por um amigo, por um inimigo, prece por um criminoso, prece por alguém que está enfermo, prece por alguém que sofre uma obsessão. Há uma série de preces ali. Prece até para uma criança que acaba de nascer. Mas você pode dizer, mas eu quero fazer a minha prece. Faça. Não precisa de grande oração, palavras empoladas.
Não precisa falar na segunda pessoa do plural, vós sois meu Pai, vós quereis pedirdes de tudo que pedirdes em oração, eu vos agradeço. Se você não conhece, Deus não vai olhar a tua gramática, a tua sintaxe verbal. Ele vai ver a quantidade de sinceridade que tem na tua prece. Entendeu? É esse o tema que nós vamos trabalhar hoje. Eu vou até colocar aqui já os slides que eu preciso trabalhar, porque nós precisamos trabalhar em cima de um material. Primeiro, eu estou falando aqui sobre o que Kardec trouxe no Livro dos Espíritos. Há também um trecho que eu peguei da Revista Espírita, que eu posso compartilhar ou não, se der tempo. Temos ainda a história de Tobias, que é muito bonita, vem muito a calhar. Eu vou falar da história de Tobias. E também vou falar das instruções que os Espíritos dão lá no capítulo 27, Pedi e obtereis. Temos lá uma mensagem linda do cardeal Monod, e em seguida uma de Santo Agostinho, que eu quero mostrar para vocês. E acredito que será muito interessante mostrar. Tá bom? Vou deixar assim com a minha carona aqui maior e a gente vai passando os slides aí. Primeiro eu quero dizer que a prece, ela é eficaz, viu? Eu digo de experiência própria. E você que me ouve, que já orou contrito, num momento de nos graves lances da existência, você sabe o que eu estou dizendo. Quando a gente ora, não precisa sempre passar na esquina para que os homens nos vejam. Jesus até contou uma parábola sobre isso. Do publicano orando ao lado do pobre, do infeliz, pecador, e o publicano orava assim, eu jejuo 2 vezes na semana, eu pago o dízimo de tudo que tenho, eu estou salvo, e Deus vai ouvir minha prece. Agora, desse coitado, não vai. É o contrário. O pobrezinho que rezava ao lado dizia, Senhor, eu trago a alma carregada de dores, de faltas, mas assim mesmo eu rogo a tua misericórdia. Esse foi mais glorificado e sua prece foi muito mais ouvida do que a do publicano. Vocês estão entendendo, né? Então vejam que orar é um ato sublime de todas as horas. Não precisa orar só nas datas convencionais. Você ora quando acorda. Aliás, é uma hora excelente. Senhor, neste dia, nos abençoe. Não é assim? Eu recebo tantos posts aí de manhã, de bom dia, todos eles assim, tenha uma semana abençoada, tenha um dia abençoado, que Deus hoje nos proteja. É isso. Que ao longo do dia eu não incorra em faltas, não comprometa em nada e não me envergonhe diante de ti. Porque como é que você vai orar depois se você está desrespeitando as leis de amor, justiça e caridade? Então, seja decente em tudo que faça, para que a tua prece também suba limpa ao Criador. Também está no Evangelho. Se você vai orar, esteja em paz com o teu coração. Se você tem dívida com teu irmão, vai lá, reconcilia. Se você ainda não perdoou alguém, perdoe, fala, minha prece tem que ser limpa, sobe ao céu límpida, não é? Então, eu também, nessas pesquisas, eu vivi uma experiência muito aqui há pouco tempo, né? Muito recente. E eu fui ao Evangelho, abri lá nesse capítulo 27, a eficácia da prece, e Kardec começa fazendo uma peroração, uma introdução ao tema muito lúcido, muito sensato. E ele, então, no item lá, ele diz que a prece tem modo de orar e também mostra como que a prece se eleva no éter, né? No cosmos,
Com a velocidade que o som se propaga no ar, a prece se propaga no meio etéreo, no meio fluídico, né? Que envolve a Terra. E é com essa velocidade que o nosso pensamento vai. Os espíritos captam a tua prece e dão um novo impulso, e ela vai indo para esferas ainda mais altas. E muitas vezes os espíritos bons, superiores, ainda se reúnem e fazem entre eles lá até uma análise. O que nós podemos fazer por esse irmão que está orando? O que nós podemos dar a ele? Às vezes ele está pedindo algo que não é o melhor. Vamos dar isso, que vai resolver aquilo. Vamos intuir uma mensagem. Então você orou, a mente recebe com discernimento algumas ideias. Vai até ali, pergunte para aquele homem ali, ele pode te dar informação. Vá até aquele lugar, fala com o ciclano. Não, você está precisando disso. Vai até ali. Olha, eu estou sem médico, minha mulher está precisando. Onde eu vou? Não tenho consulta. Às vezes vai numa clínica simples. O primeiro médico clínico geral que te atende bem, te dá um remédio, tem na farmácia próxima, você resolve um problema. Não duvidem. Ainda hoje eu ouvi no rádio do carro, numa rádio evangélica, estava procurando lá uma música, caiu numa rádio evangélica, Deus é amor. Mas ele dizia Deus é amor. Não sei se a igreja chama Deus é amor ou Deus é amor. Ou é amor. Mas sei dizer que tinha um depoimento de uma irmã. E ela dava o depoimento dela com muita sinceridade. Me tocou. Irmã Edna, ela se apresentou. Ela dizia que ela queria engravidar, não conseguia. E também tinha um problema de estômago. Ao ir ao médico para resolver o problema de estômago, apareceu um câncer. E o médico diz, você primeiro trata do problema de estômago, deve ser uma gastrite, alguma coisa assim, uma úlcera, sabe lá. Depois nós vamos tratar do câncer. E a ideia de ter filhos, então, ficou postergada. E era o grande sonho dela, a maternidade. Ela, contando lá no programa de rádio, ela disse, eu fiz um voto com Deus. Eu entreguei minha vida a Deus e orei e pedi que Ele me encaminhasse, que me desse uma luz. E ela vai procurar a igreja. No caminho, ela precisa de assistência médica. E quando ela vai ao toalete, as dores são acerbas, mas o seu marido está orando por ela. Nesse momento, ela vomita, tal, tem um mal-estar, mas ela percebe que alguma coisa fez bem para ela, ela está melhor. Ela vai ao médico, e o médico diz, olha, eu estou vendo que no estômago você não tem mais nada. E aquele câncer, aquele tumor também não está aqui. E ela, com um pouco mais de tempo, vem a engravidar e já é mãe. É um belo depoimento, né? E ela vai lá para agradecer a Deus. E o pastor, com aquela voz empolada, diz, a nossa irmã conseguiu a graça. Quem, orando com fé, não vai obter o que pediu? Há coisas que você não vai conseguir, porque o pessoal lá de cima vai analisar se é bom ou não. Você pede para ganhar da loteria, e a loteria é o seu mal, então não ganhe na loteria. Você pede para acertar nas apostas, e o dinheiro, a fortuna vai ser a tua perdição? Não. Você pede coisas materiais que não vão resolver seu problema. Então, não. Agora, você pede inspiração, você pede um bom conselho, vem, um caminho. E é isso que também está no capítulo que a gente ia contar agora. Eu vou contar já da eficácia da prece. O homem que ora com fé e tem fé, ele está em aflição, ele é atendido. Se ele é orgulhoso, ele vai dizer que aquilo que aconteceu.
Mas foi mérito meu. Puxa, como eu sou uma pessoa, hein, de cabeça. Eu, de fato, sou um cara de sorte, a minha estrela é boa. Agora, aquele que orou sabe que foi inspirado. E Kardec dá a imagem, a parábola que ele conta, que é uma historieta, é a do homem que está num deserto escaldante, já desfalecendo, sedento, prestes a tombar e se entregar, mas ele eleva o pensamento a Deus. Nisso, houve na acústica da alma algo assim, ande um pouquinho até aquela elevação, uma ideia. Ali à direita tem uma montanha de areia, vai até ali. Ele se arrasta até ali. E lá chegando, avista um oásis e vai encontrar água e vai encontrar vida. Então, esse homem que orou dirá: um bom espírito me soprou, um mensageiro de Deus, um anjo. Bem, e eu entro no tema de Tobias. Há uma historieta, aliás, é citado aí também. Allan Kardec até cita, falou: vejam o caso de Tobias. Tobias também esteve numa missão, uma saga dificílima, e conseguiu a graça dele. E ele era ajudado por um homem que era um anjo disfarçado de homem, que ficou ao lado dele, o anjo Rafael, ou o arcanjo Rafael, que só vai se revelar depois que tudo termina. Depois que Tobias retorna para casa, casado, ainda com o dinheiro que ele foi buscar, numa cidade de distância. Chega, o pai dele o recebe com uma festa, ele está casado com Sara. E aí o ajudante dele, aquele que o acompanhou, Azarias, diz: olha, eu estou indo embora agora, porque eu não sou daqui, né? Eu vim apenas para te auxiliar, eu sou o anjo Rafael, um espírito. Aí Kardec diz: ora, se esse anjo tivesse se revelado antes para Tobias, que era o anjo, Tobias ia dizer: ah, tá tudo fácil. Eu estou acompanhado de um anjo, tudo vai dar certo. Mas não. E o mérito de Tobias, qual seria? De acreditar, de lutar. Eu trouxe aqui umas imagens que eu peguei da internet. Não sei se essas imagens vão traduzir o que é a história, mas é o que tinha lá. Mostra aí uma região da Judéia, mas Tobias, essa passagem está no livro de Tobias e não consta da Bíblia hebraica dos judeus, a Torá, mas está na Bíblia católica, e eles dizem deuterocanônica. É o livro de Tobias e consta em ter escrito 200 anos mais ou menos antes de Cristo. É uma novela, você vai dizer, é uma tradição. Quem pode dizer que isso aconteceu assim? Mas o que importa é a mensagem que ela transmite, que encerra aí a história que nós estamos narrando. A moral da história. Todos nós queremos saber a moral da história. As parábolas são histórias, mas o valor que elas têm serve para aplicar na vida. E a história de Tobias também tem um grande valor, um tesouro aí que você precisa extrair. É que Tobias, quem narrou isso, não sabemos, mas está lá. Tobias, filho de Tobit, ele sai de Nínive, região lá da Síria, e entra e vai à Judéia, uma cidade da Judéia, para receber uma dívida que o pai tem e que o seu devedor está quitando. Então, é importante. E Tobias sai com aquela missão de ir lá resgatar essa dívida, trazer esse dinheiro para casa. No caminho, ele conhece Azarias, que é o tal anjo que se apresenta para ele, mas na forma de um agênere,
está encarnado, como se fosse uma pessoa da Terra. E o Azarias vai com ele, vão atravessar um riacho, um peixe enorme, palavra certa, morde Tobias. E o amigo, Azarias, que é o arcanjo Rafael, diz, olha, pegue o peixe. Você pegou o peixe te mordeu, mas está com o peixe. Queima o peixe, quer dizer, assa o peixe, assa o coração e o fígado do peixe e o fel, um líquido venenoso que traz lá no fígado do peixe, sei lá. É como se fosse o óleo de bacalhau, deve ser o óleo aí do peixe. Traz esse fel, porque ele vai curar o teu ferimento, e guarda contigo. Curioso que no caminho, então, até resgatar o dinheiro, Tobias conhece Sara. Sara é uma mulher carregada de traumas, tristezas, perseguidores espirituais, provavelmente, porque ela já tinha se casado por 7 vezes. E em 7 vezes o marido morre bem ainda nas núpcias. Então ela casa uma vez, fica viúva, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Conhece Tobias e os dois se casam. Parece que então a mulher é curada. E no caminho de volta, já casado com Sara, ele chega em casa, o pai está cego, ele com aquele mesmo produto lá do peixe, o fel, cura a cegueira do pai e terminam felizes para sempre. Aí então o arcanjo Rafael, que até então se apresenta como Azarias, ele diz, olha, eu agora vou partir. Eu não sou desse mundo. Eu apenas vim para te acompanhar na tua missão. E ele é o anjo Rafael, ele se apresenta e vai embora. Você vai dizer, Rubinho, essa história tua, além de ser um tanto fantasiosa, não parece ter grandes ensinamentos. Talvez. Você nunca saiu para uma missão difícil. E durante o caminho você fala, puxa, Deus podia ter me ajudado, né? Desse uma inspiração. Eu comecei por aqui, devia ter começado por lá. Eu tomei tal decisão. Senhor, que inspiração foi essa de fazer tal coisa? No entanto, quando tudo termina e você vê que tua missão foi cumprida, que o pior passou, que você superou a travessia, aí é que você vai ver, não. Bendita a hora em que eu tomei a decisão de não fazer tal coisa, mas de tomar tal ação. Que bom que eu fui inspirado em voltar para casa naquele dia, naquela hora, que eu não tomei a decisão de viajar, de abandonar tal coisa, de fechar a empresa, que eu dei um pouquinho mais de tempo, que eu não risquei aqueles credores do caderno, hoje eles estão me quitando a dívida, meus devedores de antes, agora estão devolvendo em boa hora o que eu lhes havia emprestado. Que bom ter conservado aquele amigo, que sempre foi leal e bom, hoje ele está me servindo e fez a mim um grande favor. Então, nós todos somos Tobias, nós todos temos um anjo Rafael. É a doutrina do anjo da guarda que está nos livros católicos e que o Espiritismo vem referendar, mostrando que todos nós, ao reencarnar, temos um espírito da nossa categoria moral, ou um pouquinho mais, sempre um pouco mais, que assume para si a tarefa de nos guiar. São os nossos guias na Terra, os nossos bons anjos protetores. É o espírito familiar que está conosco, que nos elegeu como tutelado na Terra. Tá bom? Então a história de Tobias não é tão boba assim. E mostra também o sentimento filial do Tobias com seu pai, Tobit. Mostra também o casamento
Porque a Sara também é um personagem importante. Era uma mulher infeliz, casamento não dava certo, não encontrava condições. E aí tem um pouco da história mística, né? Do peixe, que o peixe tinha o óleo, que o óleo é que tinha o poder de espantar os demônios com seu cheiro forte. Bom, você tira a parte supersticiosa e pega a essência do conto. Não é bonito? Não sei se foi longo demais, se foi muito texto para ler, mas um belo texto desse não cansa. Se você, meu irmão, sofre, tenha certeza que o sofrimento vai passar. Tudo passa e você vai poder respirar feliz. Quando tudo passar, você vai dizer, puxa, sofri, mas valeu a pena. Para terminar, minha querida amiga Terezinha Oliveira de Campinas, a professora Terezinha, além de uma bela oradora que era, escritora de vários livros didáticos para o espiritismo, ela também gostava de música e tinha um tecladinho na sua casa e ela escrevia canções que ela chamou Sob a Luz da Inspiração, que é o nome do CD dela que eu tenho comigo até hoje, com muito carinho. Essas canções eu até regravei com uma roupagem mais popular e estão publicadas aí no meu canal Rubens Toledo, Os Naturais. Você encontra lá. E uma das canções que Terezinha inseriu nesse álbum é a que ela musicou o Pai Nosso. Eu já vi outras versões da prece do Pai Nosso musicada, mas eu acho que nenhuma se encaixou tão bem como a da Terezinha. E com essa eu termino. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas livrai-nos do mal. Assim seja.